Olá pessoal, aqui é a Dessa Caixeta e esse é o segundo vídeo da playlist Às vezes na Noite Escura. É uma sequência de vídeos que eu estou fazendo mostrando o processo de produção de um livro infantil e ilustrado. Esse aqui vai ser a capa dele com alguns ajustes posteriores. E esse livro é um livro que fala sobre medos. Para quem está chegando agora, esse livro foi financiado com uma campanha de financiamento coletivo no Catarse. Então a campanha já encerrou porque tem prazo para encerrar mesmo, mas para os apoiadores ficarem por dentro do processo, a gente está fazendo esses vídeos mostrando como é o processo de ilustração. Se você está chegando agora, esse é o segundo vídeo. No primeiro eu mostro como eu fiz outra ilustração. Elas estão fora de ordem do livro, mas é para aumentar o suspense. E se você quer saber um pouco mais sobre esse projeto e sobre outros trabalhos, pode procurar a gente nas redes sociais. Meu Instagram é @dessacaixeta e o Instagram da minha irmã, que é a autora desse livro, é @nina.caixeta. E também tem mais informações sobre esse livro no blog dela, chamado Recanto da Prosa. Então, se você se interessar, pode entrar lá, www.recantodaprosa.com/na noite escura. Eu vou colocar o link em algum lugar aqui. E se você se interessar, tem vários pacotes, vários tipos de mimos, várias recompensas que a gente está preparando para os apoiadores desse projeto, tá bom? Então vamos logo para a segunda ilustração, que a gente tem muita coisa que fazer por aqui. Quando eu fui filmar a segunda ilustração, eu não sei porquê, eu tive um problema técnico, a imagem ficou torta. A folha é retangular, normal, mas logo a imagem volta, tá? Eu comecei desenhando uma ruína no canto. Eu já tinha esse rabisco do lobisomem que eu tinha usado na capa, né? E a postura dele era a mesma, então eu aproveitei o desenho que eu tinha feito pra capa. E pra essa cena tem uma menininha também, eu quis fazer ela um pouco mais brava, então eu coloquei ela com um galho na mão, né? Não só assustado que nem o personagem da cena anterior, mas aqui ela se defendendo. E eu fui fazendo a floresta aqui em volta, né? Então, uma floresta com várias árvores de grande porte, né? Alguma vegetação aqui perto, uma vegetação indo mais para trás e uma vegetação de fundo lá atrás, com árvores e também mato, né? E aí eu fui adicionando um monte de detalhes nessa vegetação sem saber que eu não ia usar isso depois. Mas é assim mesmo, gente, o processo de desenho tem várias indas e vindas. Então, peguei o papel manteiga e fui contornar para fazer o detalhamento dessa floresta, né? E eu decidi não fazer a copa das árvores aqui já, eu pensei que eu podia usar outra estratégia, então eu contornei só os troncos, as vegetações da frente e a ruína. E também eu peguei outro papel manteiga e fiz aquela mesma coisa que eu fiz antes, né, de fazer os personagens separados do cenário para não ter conflito na hora de detalhar, né? E estou com outras ideias mais pra frente que eu vou mostrar pra vocês depois. Então, eu passei os desenhos pro computador, né? E fiz a mesma técnica que eu tinha feito antes, de níveis, contraste, seleciono o branco, apago. Então, se você ficou confuso com essa parte, volta lá no primeiro vídeo que eu mostro como é que faz isso tecnicamente, né? Eu encaixei os dois lados do cenário, né? Que meu scanner é pequeno, então eu escanei metade da folha de cada vez e emendo. E aí eu corrigi umas distorções da ruína lá atrás, que estavam umas partes tortas, e saí corrigindo os detalhes das plantas aqui na frente e dos personagens também, que sempre tem esse ajuste fino na hora de que você passa o computador e vê os probleminhas, né? Eu fiz aquela técnica de espelhar para ver algumas coisas que a gente não percebe quando tá com o olhar viciado, né? E aí eu reparei que ela tava com a cabeça meio estranha, deixei um formato melhor, apaguei ali alguns detalhes, voltei para o original, consertei o formato do rosto e parti para os outros dois personagens. Pro lobisomem eu tava na dúvida do rabo dele, então por isso que tem aquela imagem ali do lado, que depois eu testei qual rabo que ficava melhor. Acabei deixando aquele lá mesmo. Então, parti pro color block, fiz primeiro das árvores na frente, depois eu parti para as ruínas lá atrás e apaguei ali a parte das plantinhas
E aqui entra uma coisa muito importante, que são os pincéis da Devin L. Kurtz. Ela é uma ilustradora que disponibiliza isso gratuitamente. Você segue ela no Instagram, você acessa um link lá e ela disponibiliza todos esses brushes, tanto para Photoshop quanto para Procreate, para você instalar e reproduzir nos seus desenhos, né? Tem muitas opções de grama, de planta, de árvore e ajuda muito. Eu selecionei um aqui para fazer a terra, para não ficar aquela coisa chapada, né? Ela já tem uma texturinha. Depois eu usei o mesmo pincel em verde para fazer a vegetação de fundo lá atrás. Em vez de só jogar aquele balde de tinta verde, né? Eu uso esses brushes dela, que tem uma variação de cor, e aí eu fico trocando a cor, vários tons de verde, vários tons de marrom, pra não parecer uma grama plástico, né? Mais textura mesmo. Fiz a mesma coisa ali pra Copa das Árvores, né? Já com um azul de fundo pra ter certeza do tom, né? Senão corre o risco de errar bastante. Experimentei uma lua, tinha que ser lua cheia para lobisomem, né? Eu achei que ia roubar muita cena, eu apaguei. Então eu deixei aquelas nuvens ali para resolvê-las mais tarde. E aí eu passei um tempo aqui detalhando essas plantinhas aqui na frente, né? E aí eu peguei os pincéis dela e eu vi que estavam dando um resultado melhor para as plantinhas do que aquelas que eu tinha desenhado, né? Então eu voltei para várias opções de plantinha dela aqui. Testei também um pincel do Kyle Webster, para fazer a textura das árvores, né? Achei que deu certo também. E é um pincel bem áspero, mas gostei do resultado dele para o tronco das árvores, né? Então fiz isso para as árvores, fiz também uma sombra lateral para mostrar que é cilíndrico, né? Com um pincel mais delicado. E aí eu vi que tava com pouco contraste nas plantas, eu aumentei o contraste de todas elas e coloquei umas plantinhas mais escuras ali no meio pra ficar melhor. E aí eu fiz o color block dos personagens pra não esquecer desse mesmo tom, né? Coloquei ali a pele dela mais escura, o cabelo dela é um tom de azul, porque nunca é legal você usar preto mesmo na ilustração, ele dá uma estourada na hora de imprimir. Eu peguei o tio Luiz e o menino do vampiro, eu trouxe pra cá pra usar a referência de cor da roupa deles, então eu só arrastei, e a capa também pra usar a referência de cor do lobisomem. E aí eu reposicionei eles e voltei pro cenário para fazer a textura ali das pedras, um pouco das árvores ali também, que eu acho que ainda estava faltando um verde mais escuro nas árvores, e fui fazer essas plantinhas da frente. Eu demorei um tempo aqui fazendo um sombreado, mas eu não tava gostando, tava achando esquisito. Aí eu apaguei e usei de novo os pincéis da Devinelli, são muito bons mesmo. Mantive só as espadas de São Jorge, que são essas plantinhas aqui, que eu já tinha detalhado elas, tinha gostado. Fiz um sombreado no meio e fiz o áspero em volta. E aqui na ruína eu fiz uma multiplicação de camada. Eu dupliquei ela e aí eu fui ali em efeitos e coloquei multiply, que aí ela escureceu toda a camada sem eu precisar pintar ela de novo e colocar textura nela de novo. E aí eu só parti para fazer o volume da estrutura mesmo, dos pilares, do frontão e tudo mais. E aí eu voltei para detalhar o tio Luiz com as mesmas cores que eu tinha usado no vampiro, né? Os dois juntinhos aí. E fui fazer a textura do lobisomem. Aí eu usei de referência a capa, né? Que eu já tinha feito o estudo de luz e sombra de quais partes são mais escuras, né? Aí eu fiz esses marrons bem fortes para essas partes que estão para baixo, né? Que não batem nenhuma luz. E eu usei um pincel bem áspero para fazer os pelos dele, mas eu não tinha gostado, achei que ficou muito. Aí eu peguei um meio tom e saí fazendo o pelo dele inteirinho, no corpo dele inteirinho, com essa textura de pelo, né? E eu usei essa textura de pelo nos braços, nessa parte que estava mais escura, depois vai clareando com menos textura. Usei isso também na roupa dele para manter a unidade de estilo no personagem. Eu sempre uso a mesma técnica para colorir os personagens. Eu uso conta-gotas para selecionar a cor,
aí eu escureço aquela cor um pouquinho, travo os pixels da camada e escureço as partes que não batem luz, né? E então eu peguei outro pincel depois para fazer a sombra de contato entre o chão, para não parecer que eles estão flutuando, né? Então é importante fazer essa sombra de contato. Já aproximando do fim da ilustração, eu percebi um problema, que estava um ponto claro no canto da imagem e o olhar desvia para lá. Então eu escureci com grama ali no cantinho, para o olhar não desviar, né? Ficar aqui no meio. E é isso, finalizei mais uma ilustração. Então é isso, pessoal, terminamos a segunda ilustração. O livro tem várias dessas e eu vou continuar produzindo mais vídeos desses por aqui. Então, se você gostou, não esqueça de curtir, comentar, porque isso ajuda nos algoritmos, deixa o coração quentinho e é uma motivação pra gente continuar produzindo esse conteúdo por aqui, tá bom? Então, muito obrigada, muitos abraços, muitos beijos e até a próxima!